Oi, pessoal. No vídeo anterior, a gente aprendeu as regras de derivação, né, para operações entre funções. A gente já aprendeu como é que a gente deriva soma, subtração, constante vezes uma função, produto entre funções e quociente entre funções. Então, hoje, nesse vídeo, a gente vai ver como a gente deriva agora composição. A gente sabe, por exemplo, que se eu estou com a função x ao cubo, a derivada, perdão aqui, x ao cubo, né? A derivada disso é 3x ao quadrado. Mas como que eu derivaria, por exemplo, a função x à quinta menos x ao quadrado mais 1 ao cubo? Como que eu derivaria a função secante de x ao cubo? Obviamente, aqui eu posso até usar a regra do produto 3 vezes, mas se esse expoente fosse elevado a 100, por exemplo, a gente não conseguiria usar. Então, hoje, nesse vídeo, a gente vai ver como a gente deriva coisas que são composição entre funções, tá? E a única forma, a forma mais eficaz de a gente aprender é vendo exemplos. Então, a regra da cadeia diz o seguinte, que se eu estou com duas funções, tal que a imagem da G está contida no domínio da F, então, a derivada de F composta com G, que é F aplicada a G', isso é, a derivada da F, que é a função que está mais para fora, aplicada a G, vezes a derivada da G. Eu esqueci de mencionar que a gente tem outras notações para derivada, então, F' de x pode ser denotado por df dx também, tá? Tem outras notações além dessa ainda, mas aqui comumente a gente usa são essas duas. E aí nessa outra notação, df dx, a gente pode reescrever a regra da cadeia dessa forma, derivada de y em relação a x, isso é df du, onde u é a g de x, vezes du dx, tá? Como eu falei, para a gente aprender agora, a gente vai fazer um monte de exemplo, tá bom? Então, o primeiro exemplo, né, é como é que a gente deriva a função 5x ao cubo menos x mais 9 elevado ao cubo. Então, a gente vai derivar como antes, né, inicialmente. Se eu tivesse a função x ao cubo, a derivada era 3x ao quadrado. Então, a derivada dessa função vai ser a derivada da função que está mais para fora aplicada a de dentro, então fica 3 vezes tudo isso que está dentro, que é 5x ao cubo menos x mais 9, elevado ao quadrado, né, elevado a 3 menos 1, que dá 2, vezes, ó, derivada da de fora aplicada a de dentro, vezes a derivada da de dentro. Então, vai ficar vezes a derivada de 5x ao cubo menos x mais 9, que no fim das contas vai dar 3, 5x ao cubo menos x mais 9 ao quadrado, vezes a derivada disso aqui dentro dá 15x ao quadrado menos 1. E aí foi. Vamos para a próxima. Como é que faz a derivada de seno aplicada a 7x menos 1? A gente sabe que a derivada de seno de x, isso é o quê? É cosseno de x, mas agora a gente está com seno de 7x menos 1. Então, a derivada vai ser derivada do seno, que é o cosseno, aplicada a essa função 7x menos 1, vezes a derivada de 7x menos 1. Então, F' vai ser cosseno de 7x menos 1 vezes derivada de 7x, dá 7 vezes 1, que é 7, derivada de menos 1 é 0. Então, a derivada dessa função, reorganizando, é 7 vezes cosseno de 7x menos 1. Jamais, em hipótese alguma, faça essa multiplicação, tá? Ela não é válida. No máximo, você coloca essa constante 7 aqui para frente do cosseno. Vamos lá? Uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui. Como observação,
Generalizando, né? Se a minha função f é uma função do tipo g de x elevado a n, tá? Então, a derivada vai ser n vezes g de x elevado a n menos 1 vezes g' de x. Então, essa é a generalização maior das regras que a gente tem. Aqui, novamente, ó, se a minha função, em vez de ser seno de x, a minha função f é a função seno de g de x, então a derivada vai ser cosseno de g de x vezes g' de x. De modo análogo, se a minha função é a função cosseno de g de x, a derivada vai ser derivada do cosseno, que é menos seno, aplicada a g, vezes g', tá? Aí vamos aqui para o ln agora. A gente já sabe que derivada de ln de x, né? De ln de x é 1 sobre x. Quando a gente deriva aqui, eu estou com ln de x ao quadrado mais 3. Então, a derivada vai ser a derivada do ln aplicada a x ao quadrado mais 3. Então, vai ser 1 dividido por x ao quadrado mais 3, né? Quando era x aqui, a derivada era 1 sobre x. Mas agora eu estou com ln de x ao quadrado mais 3. Então, fica 1 sobre x ao quadrado mais 3, como eu coloquei aqui, vezes a derivada do que está dentro. Então, vai ficar derivada de x ao quadrado mais 3 é 2x, dividido por x ao quadrado mais 3. Então, aqui, como generalização, né, da regra, tenho como observação que, se eu estou com a função f, que é o ln de uma outra função g, então a derivada vai ficar como? Fica 1 sobre g vezes g'. Então, é a derivada de g sobre g, tá? Vamos ver agora um caso que eu tô com a exponencial. É elevado a 2x. A gente sabe que a derivada de e elevado a x é ela mesma, né? Mas agora eu tô com e elevado a 2x. Então, como é que vai ficar a derivada? Vai ficar a derivada da exponencial aplicada a menos 2x, então é ela mesma, vezes a derivada de menos 2x. Então, vai ficar e elevado a menos 2x, vezes derivada de menos 2x, que é menos 2. Ou seja, é menos 2 e elevado a menos 2x. E, novamente, generalizando, se eu tenho que eu estou com a função f, que é definida como e elevado a uma função g, então a derivada é elevado a g vezes g'. Basicamente, em todas essas regrinhas, né, você deriva como antes, só que em vez de x é a g, e sempre multiplica por g', tá? Deriva como antes, então a derivada do ln de g é 1 sobre g, aí lembra de multiplicar por g'. E aí vamos fazer esse exemplo da f. Nesse exemplo da f, eu estou com um produto de duas funções. Então, primeiramente, eu vou usar a regra do produto, aqui é uma combinação já, né? Então, derivada da primeira, que é 3x ao quadrado menos 1, vezes a segunda, mais primeira, vezes a derivada da segunda. Essa segunda função é uma composição, é a exponencial elevada a 7x. Então,
Por essa regrinha aqui da letra D, vai ficar a própria exponencial aplicada a 7x vezes a derivada de 7x, que é 7. Então, só reorganizando os termos, isso aqui é e elevado a 7x vezes 3x ao quadrado menos 1 mais 7x ao cubo menos 7x. Dá para organizar mais, mas vamos deixar assim. Letra F, novamente um produto. Então, vai ficar o quê? Derivada de x, que é 1, vezes o cosseno, mais x vezes a derivada do cosseno de 5x. Como é que fica a derivada de cosseno de 5x? Fica menos seno de 5x vezes a derivada de 5x, que é 5. Então, F' é cosseno de 5x menos 5x seno de 5x. E essa, letra G. Na letra G, eu tenho uma função elevada à quinta. Então, lá pelo primeiro exemplo, isso fica 5 vezes a função elevada à quarta vezes a derivada da função. Como é que a gente deriva essa função? É um quociente, né? Então, eu uso a regra do quociente. Isso vai ficar 5x mais 1 sobre x ao quadrado menos 1 à quarta, vezes, aqui fica como derivada, fica o denominador ao quadrado, derivada de x mais 1, que é 1, vezes x ao quadrado menos 1, menos x mais 1 vezes a derivada do denominador, que é 2x. Se ainda quiser organizar, isso vai ficar 5x mais 1 sobre x ao quadrado menos 1 à quarta vezes. Aqui dentro, ó, fica x ao quadrado menos 1 menos 2x ao quadrado menos 2x. Então, x ao quadrado menos 2x ao quadrado vai ser menos x ao quadrado. Aí, aqui vai ficar menos 2x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Isso aqui em cima é a mesma coisa de menos x mais 1 ao quadrado. Mas vou deixar assim, tá? O importante aqui, o foco aqui é a gente aprender a derivar. E aí, mais um exemplo, né? Essa parte é muito de exemplo. Então, eu não vou fazer um vídeo super longo como de exercício, né? Eu vou fazer esses primeiros vídeos que são mais... Tem muito exercício, mas exercícios iniciais. E aí, na aula ao vivo, a gente trabalha mais exercícios e cada vez mais difíceis, né? Com mais dificuldade, aumentando a dificuldade. Então, vamos para esse exemplo aqui. É tangente ao cubo aplicada a x menos raiz de x. Na verdade, aqui eu tenho uma composição entre três funções, né? Eu tenho a função x menos raiz de x. Aplicada a ela, eu estou com a função tangente. E aplicada a tangente, eu estou com a função que pega alguma coisa e eleva ao cubo. Então, vou usar a regra da cadeia algumas vezes. Pela regra da cadeia, vai ficar o quê? A derivada da função que está mais para fora, que é a função cúbica. Então, dá 3 vezes o que está dentro ao quadrado vezes a derivada do que está dentro, né? Quando você tem regra da cadeia, você generaliza por completo tudo, tá? Aí, vamos derivar esse que está dentro. Qual é a derivada de tangente de x menos raiz de x? Vai ser a derivada da tangente, que a gente viu no vídeo anterior, que era secante ao quadrado, aplicado ao que está dentro, vezes, novamente, a derivada do que está dentro. Não vou nem colocar esse parêntese aqui, acho que não precisa.
E aí, sim, agora sim. Então, isso vai ficar o quê? 3 tangente de x menos raiz de x, tudo ao quadrado, vezes secante ao quadrado de x menos raiz de x, vezes a derivada disso aqui vai ser, derivada de x é 1, menos derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. E aí é isso. Para finalizar esse vídeo, agora a gente tem regras mais gerais do que essa que a gente tinha na tabela. Nessa tabela que eu tinha feito no vídeo anterior, em todos os casos eu estava com x elevado a n, seno de x, cosseno de x. Então, a gente vai trocar isso aqui, em vez de ser x, eu vou trocar tudo por g de x, tá? E aí, a gente vai rever essas regras, que eu acho que dessa forma vocês vão conseguir enxergar melhor a regra da cadeia. Então, se eu estou com a função g de x elevado a n, a derivada vai ficar como? Quando era x, somente era nx elevado a n menos 1. Agora, eu estou com g de x, então vai ficar n g de x elevado a n menos 1 vezes g' de x, tá? Sempre vezes g' de x. Então, se eu estou com seno de g de x, como é que vai ficar a derivada? Vai ficar, vou apagar aqui, vai ficar a derivada do seno, cosseno de g de x, vezes g'. Cosseno de g de x, vai ficar o quê? Derivada fica menos seno de g de x, vezes g'. Da tangente de g de x, a derivada vai ser, a derivada vai ser secante ao quadrado de g de x, vezes g' também. Enfim, todos esses casos aqui, eu vou deixar de exercício para vocês pensarem. Todos esses casos aqui, se a gente troca por g de x em vez de apenas x, como é que ficaria a regra, né? Então, é isso que é importante na regra da cadeia. Só uma coisa que ficou faltando mencionar, que é uma aplicação direta da regra da cadeia, é a seguinte. Até agora a gente só derivou funções assim, né, com expoente sendo um número. Mas se a gente tivesse, por exemplo, com a função x elevado a x menos 1, como é que a gente derivaria isso? Então, pela regra da cadeia, se eu estou com a função f, que é da forma f de x elevado a g de x, a gente consegue aprender a derivar essas coisas. O que é que a gente faz primeiramente? Primeiramente, a gente usa uma propriedade que f elevado a g, por a função exponencial e a função logaritmo natural serem uma inversa da outra, isso a gente escreve como sendo tá? Do ln de f de x elevado a g de x. Por propriedade de logaritmo, isso vai ficar elevado a g de x vezes o ln de f de x. Então, se eu derivo essa função, eu derivo essa função. E a gente já viu como é que deriva exponencial, né? Então, se f é dessa forma, então f' de x é a própria exponencial, então dá f da e elevado a g de x vezes ln de f de x vezes a derivada do expoente, tá? Então, a gente tem essa regra. Essa primeira coisa é exatamente a f
elevado a g. E a segunda, a gente vai ter uma regra do produto que vocês com certeza vão conseguir resolver, tá? Com essas regras, a gente consegue, por exemplo, derivar coisas desse tipo. F de x igual a 2 elevado a x, né? Porque, nesse caso, a minha função f é a função 2 e a minha função g é a função x. Então, a derivada, pela regra anterior, iria ficar 2 elevado a x vezes a derivada de x vezes ln de 2. Então, isso fica 2 elevado a x vezes ln de 2 é uma constante e a derivada de x é 1. Então, isso fica 2 elevado a x ln de 2. De regra geral, eu vou ter que, se a minha função f é uma função exponencial da forma a elevado a x, obviamente a base a, seguindo todas as hipóteses que a gente precisa para isso estar bem definido, então, a derivada de a elevado a x é a elevado a x vezes ln de a. Se eu estou, por exemplo, com uma coisa do tipo f de x igual a x elevado a π, tá? A gente sabia derivar essas coisas quando eu tinha um expoente, um número inteiro ou um número racional. Π é um número irracional. Como é que a gente vai derivar isso, né? Usando aquela regrinha, isso fica f' de x igual, repete a função, vezes a derivada de π ln da base. Então, isso aqui vai ficar o quê? X elevado a π vezes π vezes. A derivada do ln de x é 1 sobre x. Se eu faço x elevado a π dividido por x, isso fica π, que é esse π que está aqui na frente, x elevado a π menos 1. Então, através da regra da cadeia, a gente tem como observação que se eu tenho uma função f de x igual a x elevado a um alfa, onde alfa é um número real qualquer, então a regra da potência ela também vale. Então, f' de x vai ser alfa x elevado a alfa menos 1. Não importa que número seja esse, se ele é um número racional ou irracional. Então, eu estendo a minha regra, tá? E para finalizar, de fato, as regras de derivação. Essa semana é uma semana para vocês de muita informação. Eu vou colocar em vermelho como observação mesmo. Se eu tenho a função f de x igual a log, eu vou colocar um exemplo fixo, acho que fica melhor do que colocar o geral, certo? Se eu estou com a função, por exemplo, f de x igual a log de x na base 2, né? Até agora a gente só soube derivar ln. O que é que a gente usa aqui para poder derivar isso? A gente usa a propriedade de mudança de base, que está lá naquele vídeo de logaritmo que eu passei para vocês faz um tempão. A gente pode reescrever log de x na base A. Isso é, eu vou botar log de x na base A, tá? Isso é ln de x dividido por ln de A. Então, se eu quero derivar isso, eu vou derivar isso. ln de A é uma constante. E a derivada do ln de x é 1 sobre x. Então, isso vai ficar 1 sobre ln de A vezes 1 sobre x. Então, isso é 1 sobre x ln de A. Dessa forma, a derivada do logo de x na base 2, isso vai ser 1 sobre x ln de 2. Fora essas regras de derivação, que agora a gente tem muitas, então vocês vão preencher aquela tabelinha para vocês.
A gente ainda tem as derivadas das funções trigonométricas inversas, mas eu não vou tratar, devido ao tempo curto que a gente tem na nossa disciplina, eu não vou tratar essas derivadas por hora, certo? Em outro vídeo a gente vê, para não ficar tanta informação quanto já tem. Então é isso. De regra de derivação, vocês têm tudo. Façam as listas de exercício, façam bastante exemplos. Derivar é prática. Então, quanto mais exercícios vocês fizerem, mais vocês vão lembrar as regras de derivação e melhor vai ser o aproveitamento de vocês na disciplina. Então é isso, até o próximo vídeo.